E aí, pessoal? Então vamos terminar, né, o que a gente começou ontem. O vídeo que eu postei ontem foi sobre como ver, né, como interpretar operadores ou, desculpa, vetores do espaço tangente a um espaço-tempo como sendo um operador diferencial, atuando sobre as funções suaves, né, definidas apropriadamente. E a gente viu que isso trazia como um benefício de que a noção de continuidade, né, de vetores, à medida que eu pego dois eventos e aproximo esses eventos, a noção de continuidade do que é um vetor se aproximar, de tender a outro, né, quando eu aproximo os pontos, ficava automaticamente definida, né, a gente não precisava impor nenhuma condição adicional na colagem dos espaços tangentes em cada evento do espaço-tempo, porque ao visualizar vetores como sendo operadores diferenciais sobre funções suaves, a própria continuidade, né, quando eu pego um campo vetorial, que portanto significa um vetor em cada ponto, e portanto é um operador diferencial, derivado em cada ponto. Se, quando eu aplico isso, eu pego um campo vetorial e eu aplico isso numa função, em todas as funções suaves, e o resultado também são funções contínuas, né, são funções contínuas, então eu tenho que, por definição, aquele meu campo vetorial, ele é contínuo. Se o resultado for em funções suaves, para toda função suave que eu aplico, aí mais do que contínuo, o meu campo vetorial vai ser um campo suave, certo? É, com isso, uma coisa que a gente quer, que facilita muito as contas da gente, no final a gente sempre vai precisar usar números reais para fazer contas, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando de grandezas vetoriais, covetoriais, tensores, em última instância a gente vai acabar lidando com as componentes delas, certo? E, evidentemente, que para eu poder falar das componentes desses objetos, eu preciso estabelecer uma base do espaço tangente, que por sua vez define uma base dual, né, no espaço dual, que com ela eu consigo construir, né, induzir uma base em qualquer espaço tensorial de posto MPQ. Mas para isso eu preciso então começar com uma base, né, do espaço vetorial. E já que agora essa ideia né, ver vetores como operadores diferenciais dá uma noção natural de continuidade e até de suavidade para campos vetoriais, a ideia é o quê? É adotar não só uma base num espaço vetorial tangente a um dado evento, mas já escolher de maneira apropriada uma base, um campo de bases, tá certo? Então, uma base em cada espaço tangente a cada evento do espaço-tempo. E com isso, porque aí a vantagem de eu escolher uma base que ela é suave é que quando eu for olhar para as componentes das quantidades vetoriais ou tensoriais que eu estiver trabalhando, como a base que eu estou estabelecendo já é uma base suave, significa que o meu campo vetorial ele vai ser suave se aí somente ser as componentes desses campos vetoriais ou tensoriais forem funções suaves como função do ponto do espaço-tempo, tá? Então, é muito conveniente, né? Agora a gente não vai mais só ficar adotando bases em cada ponto, porque aí eu não saberia, via de regra, como relacionar bases em pontos diferentes. Eu poderia até ter uma grandeza vetorial que é super bem comportada, à medida que ela varia pelo espaço-tempo, mas se em cada ponto eu escolher uma base cuja relação com a base no outro ponto vizinho é esdrúxula, eu teria que isso se refletiria em componentes que são muito mal comportadas, embora o objeto tensorial em si fosse super bem comportado. Então é importantíssimo a gente conseguir estabelecer bases, né, que são bases suaves, é um campo de bases que é um campo suave no espaço-tempo, tá certo? E para fazer isso a gente vai introduzir o conceito de coordenadas, que vão ser muito úteis em todo o curso, né, em toda a geometria diferencial, na verdade são bastante úteis na hora de manipular as grandezas tensoriais que a gente está interessado, e com a definição, com o conceito de coordenadas, né, de sistemas de coordenadas em mãos, a gente vai ver que surge naturalmente um conceito de base associado a esse sistema de coordenadas que, muito adequadamente, a gente vai chamar de base coordenada, tá certo? Então vamos para a apresentação de hoje.
Muito bem. Então, temos aí, né, vamos definir o que que é um sistema de coordenadas, tá certo? E depois o que que é uma base coordenada. Bom, um sistema de coordenadas, né, nada mais é do que eu pegar uma função que pega pontos do espaço-tempo e me mapeia em ênuplas ou quádruplas, né, no caso de espaço-tempo quadridimensional, em quádruplas de números reais, tá? Então vai ser a ideia, né, como eu estou dizendo aqui, é introduzir esse sistema de coordenadas, porque isso vai permitir que a gente defina um campo de bases, né, ao longo de todo o espaço-tempo, que é um campo suave. Essa notação aqui, tá, T de E, significa espaço tangente, né, ou na verdade fibrado tangente ao espaço E, que nada mais é, tá? A gente tem outras estruturas aqui, mas para os propósitos desse vídeo, tudo que importa é que ele é a união de todos os espaços tangentes, tá? Então, cada espaço tangente é um conjunto por si só, né? Um espaço vetorial em particular, mas um conjunto também. E aí pega a união de todos esses conjuntos e isso me forma, para todos os eventos, isso me dá o que a gente chama de fibrado tangente, tá certo? Vamos pensar só como a coleção de todos os espaços tangentes, tá certo? Bom, o que que é um sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas é o seguinte, é uma função que pega elementos do espaço-tempo, ou seja, eventos, e me devolve ênuplas reais que vão ser usados para localizar, para descrever aquele evento, para a gente poder usar números reais, né? Para a gente poder usar números reais para lidar, para localizar esses eventos, tá? Bom, quais são as propriedades, né, que essa função tem? Repara assim, ó, que em princípio ela não precisa estar definida em todo o espaço-tempo. Ela está definida numa região do espaço-tempo e ela, como ela também não precisa estar definida em todo o espaço-tempo, também ela não precisa usar todos os exemplos, né, reais. Ela pode mapear apenas num subconjunto, né, numa vizinhança aí do Rn. Tá certo? Então, quais são as propriedades que esse φ tem que satisfazer para que seja um bom sistema de coordenadas? Bom, primeiro tem que ser bijetor, ou seja, eu tenho que pegar pontos, todos os pontos de O, levar em pontos de U e de maneira injetora, né? Eu não posso ter dois eventos daqui do espaço-tempo que são levados na mesma ênupla, porque isso vai confundir. Na hora que eu estiver dando o valor daquela ênupla, eu não sei se eu vou estar falando de um evento ou de outro. Então, para evitar esse tipo de coisa, a função φ ela tem que ser bijetora, tá certo? Se ela é bijetora, ela tem uma inversa, certo? E além disso, ó, para qualquer evento desse conjunto O, onde essa função φ está definida, essa função aqui, ó, que pega ênuplas, porque isso aqui é a função inversa, então vai pegar ênuplas daqui e levar em eventos. E depois você compõe com aquela função que é a colagem do espaço tangente, né, sobre o espaço-tempo naquele evento P. Então, o que que isso vai fazer? Isso vai me pegar onde as duas funções estiverem definidas, certo? Ou seja, na intersecção de O com aquela vizinhança do ponto P, onde o psi-P está definido, eu vou ter um mapeamento que pega esse conjunto intersecção e leva nesse conjunto intersecção aqui. Se eu pegar a inversa dessa função, como ambas têm inversa, então a composta também tem uma inversa, e é escrito dessa forma, certo? E aí a ideia é que essas funções, que agora o que elas estão fazendo, né? Essa função aqui está pegando ênuplas, porque isso aqui no fundo é um subconjunto, né, de Rn. Então está pegando ênuplas de números reais e está levando em vetores que, escolhido uma base, eu consigo expressar em termos de uma ênupla de números reais também, tá certo? Então a gente já discutiu isso antes, né? A notação está sendo um pouquinho imprecisa, mas a ideia por trás acho que está clara, tá certo? Você pega uma ênupla, que no fundo são as coordenadas que eu estou usando para designar os pontos. Essa função aqui vai me pegar essa coordenada e vai levar ao ponto que eu estou associando a essas coordenadas por esse sistema de coordenadas, e o psi-P vai pegar esse ponto e vai levar, que tem que estar numa vizinhança de P, certo? E vai levar no vetor, que eu estou associando um vetor em torno da origem, né? Que eu estou associando àquele evento que está na vizinhança de P. E essa função aqui faz o contrário, né? Vai pegar um vetor que está
um elemento do espaço VP, né, que está na vizinhança do vetor nulo, isso aqui vai levar num evento, na vizinhança de um evento P, e por sua vez isso aqui vai me dar as coordenadas, né, a ênupla real que eu estou usando para descrever aquele evento. E a condição para que isso aqui seja um bom sistema de coordenadas não só é que φ é uma função bijetora, mas que essa composição aqui, né, que pega ênuplas reais e leva em vetores, e é a inversa, que pega vetores e leva em ênuplas reais, que esse mapeamento, essas duas funções têm que ser funções suaves, certo? Quando eu digo suave, subentende-se, a gente já definiu isso, é como componentes, né, no caso de vetores, dado uma base, como aqui o ponto está fixo, então a base também é fixa, dado uma base, as componentes daquele vetor, né, dessa função vetorial, é suave como função da ênupla e vice-versa, tá? Então, esquematicamente, seria mais ou menos assim, né? Eu tenho aqui meu espaço-tempo, colado num dado evento P aqui eu tenho o espaço tangente a ele, que é definido, né, aqui pega essa vizinhança de P, que é o OP, e leva numa vizinhança do vetor nulo, né? Então aqui no fundo são vetores, né? Eu estou desenhando desse jeito, mas lembra que isso aqui cada ponto significa um vetor, tá certo? Isso aqui é o P, e é o psi de P que faz essa colagem, né? Muito bem. Além disso, agora eu estou introduzindo um sistema de coordenadas. Então, eu pego uma vizinhança aqui, né? Eu pego um conjunto O que contenha, né? Ao qual P pertence, tá certo? Esse, esse evento P pertence. E está pegando essa região e está mapeando aqui num subconjunto dos números reais, tá certo? Das ênuplas reais. No caso aqui é um R4, né? Porque o nosso espaço-tempo é de 4 dimensões, tá? Então esse ponto aqui está sendo mapeado, por exemplo, nesse. Como que eu vou representar? Não escrevi aqui porque vai ficar muito confusa a figura, né? Mas a notação é, se eu pego o φ e aplico num evento P, isso me dá uma ênupla. Como é que eu vou representar essa ênupla? Como sendo um xmi de P, são as coordenadas de P naquele sistema de coordenadas, ou seja, vai ser um x0 de P, um x1 de P e assim por diante. Se eu mudo o evento, evidentemente muda qual é a ênupla que eu estou usando, tá certo? Muito bem. E em princípio, tá, embora que eu esteja falando só de um sistema de coordenadas específico, é evidentemente que você quer que você tenha um conjunto de sistemas de coordenadas que eles cubram todo o espaço-tempo quando considerados eles em conjunto, certo? Então aqui eu tenho um sistema de coordenadas φ, eu poderia ter um outro sistema de coordenadas que cobre esse pedaço, teria um outro sistema de coordenadas que cobre esse pedaço e assim por diante, tá? Bom, muito bem. Então qual a propriedade que ele tem que satisfazer? Primeiro é uma abjeção, esse φ aqui dessa região O para essa região U é uma abjeção, então é 1 para 1, certo? Em particular, então, existe a função inversa. E além disso, quando eu componho φ menos 1 com psi-p, que vai pegar, então, pontos aqui dessa intersecção, né? Na verdade, vai pegar pontos que são mapeados por φ dessa intersecção aqui nessa região, certo? Vão levar em pontos que são mapeados por psi, é o mapeamento dessa região de intersecção por psi, né, que portanto vai dar então essa região aqui, estou representando desse jeito. Então a função, né, essa função psi-p composta com φ menos 1 é uma função que pega pontos daqui e leva em pontos daqui, certo? E a função inversa pega pontos daqui e traz em pontos aqui. E essas duas funções, elas têm que ser funções suaves, tá? Ou seja, infinitamente diferenciáveis. Tá, é uma condição que é imposto porque é bastante conveniente, que evita problemas, né, na hora de tomar derivadas das quantidades que a gente vai trabalhar. Tá certo? Então essa aqui é mais ou menos uma visão. Repara que é comum a gente, eu pelo menos, né, faço isso daqui. Aqui está o sistema de coordenadas, né? Então cada linha dessa representa algum x, alguma coordenada constante, né? Então x0 igual a constante, por exemplo, poderiam ser essas linhas, onde só x1 está variando. Essas aqui seriam as linhas x1 igual a constante, onde só o x0 está variando e assim por diante. Aqui repara que eu estou usando o mapeamento φ, já que é uma abjeção, eu estou usando eles meio que para ver qual que é a imagem pela inversa que essas curvas teriam, né, de x,mi igual a constante, elas teriam aqui no espaço-tempo. Então, o que são essas curvas aqui? Nada mais são do que as curvas determinadas, né,
por uma coordenada aqui igual a constante. São essas retas, né, entre aspas, no R4. Não tem nada a ver com reta aqui, tá? Nem necessariamente aqui, tá? Mas, em princípio, são as coordenadas constantes, certo? Então, eu estou desenhando elas já aqui, e aí, pelo psi, eu também posso mapear ela. Quais são os vetores, né? Eu teria que interpretar que cada ponto aqui representa a cabeça, né, a pontinha de um vetor, certo? Então, aqui seria uma curva que, essa curva aqui, por exemplo, né, que, por exemplo, poderia ser x1 igual a constante, por exemplo, pelo φ menos 1, ela talvez seja mapeada nessa daqui, ó, certo? Só que esses pontos, como parte deles, ó, esses aqui, estão na vizinhança de P, certo? Estão na vizinhança de P. Então, eu posso usar essa colagem aqui para pegar esses pontos e gerar uma família de vetores, né, lá no espaço vetorial tangente. Isso vai ser importantíssimo para o que vem a seguir, tá? E o que vem a seguir é a ideia de base coordenada. A gente vai usar essas curvas que eu posso induzir, né, essas curvas de coordenadas iguais a constante, que eu posso induzir uma curva no espaço-tempo. E eu posso usar o mapeamento, né, a colagem do espaço vetorial tangente a P. Eu posso usar esse mapeamento psi-P para induzir uma curva com uma família de vetores em VP, eu vou usar isso para me definir uma base, tá? De que maneira? Então, vamos supor que me foi dado um sistema de coordenadas, tá certo? E o que a gente vai fazer? Pega um evento P qualquer que pertence ao domínio desse sistema de coordenadas, tá? Então, num evento P qualquer, a gente vai definir uma base que eu vou representar por enquanto desse jeito. Eu vou usar aquela letra que eu estou designando a função, né, que é o sistema de coordenadas, eu vou usar aqui. Só que como tem que ser um conjunto de vetores, então esse mi embaixo está para indexar qual é o vetor da base que eu estou, ou qual é o vetor desse conjunto, e o azinho em cima aqui está para designar que é um vetor, certo? Notação de índices abstratos. Então isso aqui é um conjunto de n, no nosso caso n igual a 4, né? É um conjunto de n vetores. E eu estou deixando o φ aqui para deixar claro que ele se relaciona com aquele sistema de coordenadas φ. Tá? Bom, qual é a definição? Basicamente a definição é a seguinte, é pegar, lembra que eu falei que dava para mapear dava para pegar aquela curva, aquela, né, xmi igual a constante, que isso me dá uma curva, uma reta, né, no R4, lá na imagem do sistema de coordenadas, eu posso, pela função coordenada -1, φ é -1, eu posso ver quais são os eventos do espaço-tempo que são levados, têm coordenadas constantes, isso me dá um conjunto de eventos, me dá uma curva no espaço-tempo, e eu posso usar na vizinhança de P, eu posso usar o mapeamento psi-P para mapear essa curva no espaço tangente VP. Certo? E a ideia, então, é pegar o vetor tangente a essas linhas, tá? E é isso que eu estou fazendo, ó. Repara que eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou pegando aqui, ó, à medida que eu vario x-alfa, né? À medida que eu vario x-alfa, eu tenho ênuplas diferentes, tá certo? Pelo φ é -1, isso vai me dar eventos diferentes do espaço-tempo, tudo bem? Que composto com o psi-P me dá uma família, me dão vetores diferentes da vizinhança do vetor nulo. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou tomar uma derivada parcial, significa o quê? Significa que eu vou variar só uma das componentes, em particular que é a componente mi, tá? X-alfa aqui representa a ênupla em toda, x0, x1, x2, etc. X-mi aqui está fixo. É ele que vai me dizer qual é o vetor da base que eu estou considerando. Tá? Então aqui, ó, o que eu faço? Eu pego essa função, que no fundo me dá um vetor para cada ênupla que eu estou dando, e eu vario, né, esse vetor só variando uma das coordenadas. Então eu vejo como que esse vetor posição, né, de um ponto na vizinhança de P, ele varia quando eu vario só uma das coordenadas, e aí eu acho qual é o vetor tangente a essa curva, tomando a derivada. Certo? E eu calculo onde? Calculo no evento P, certo? Porque aqui eu estou definindo, isso aqui vai me definir um vetor em P, que vive no espaço tangente VP, tá certo? Então eu calculo essa derivada na coordenada que representa o evento P, tá certo? Então, é isso daqui que é, em termos daquela nossa definição antiga de vetores, né, que eu pego
tangentes a curvas, então é esse jeito aqui. Só que a gente também pode, então, ó, só para representar, né, pegando aquele mesmo diagrama anterior, só que agora acrescentando aqui, ó, quem são esses vetores da base, né? Então, se eu tenho essas curvas de coordenadas constantes que dão origem a curvas aqui no espaço-tempo, né, que representam aqueles eventos em torno de P que eu estou usando coordenadas fixas, né, para descrevê-los, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou fixando, sei lá, o x0 e aqui, por exemplo, estou fixando o x1, tá? Só para dar um exemplo. E isso, por sua vez, me dá, né, um conjunto de vetores aqui. Se eu tomar a derivada, né, eu estou pegando aqui uma família de vetores, tá, com a pontinha da flecha caindo em cada um desses pontos, e estou vendo com que qual é a derivada dessa família de vetores quando eu calculo em lambda igual a zero. Por quê? Porque lambda igual a zero aqui significa o P, e é ele que eu estou calculando aqui, né, no φ de P. Tá? Então, o que isso vai me dar? Isso aqui vai me dar esse vetor tangente à imagem dessa curva que eu trouxe para cá. Tá? E se eu olhar para o outro vetor tangente, vai me dar, né? Se eu mudar quem é a coordenada que eu estou usando, que eu estou variando, né, e mantendo as outras constantes, eu obtenho aqui o outro vetor da base. Tá? O fato de que essa função ela é suave, tá? Mostra que é uma bijeção, essa daqui é uma bijeção, isso aqui também era uma bijeção, garante que quando eu fizer esse procedimento para coordenadas diferentes, né, para o elemento da ênupla diferente, x0, x1, x2, x3, de fato o resultado vão ser vetores que são linearmente independentes. Tá? Então, de fato, vai me fornecer uma base desse espaço VP aqui. Então, aqui eu estou representando pictoricamente qual seria a cara, né, nesse evento P, né, ou em VP, qual seria a cara do elemento da base que esse sistema de coordenadas está induzindo. Então, você repara que quem está induzindo essa base aqui é o sistema de coordenadas. E isso eu posso construir para qualquer ponto que pertença aqui a esse sistema de coordenadas. Se eu pegar um ponto que está aqui, aí evidentemente que eu não vou induzir aqui em P, mas eu vou induzir aqui no espaço tangente a esse outro ponto, que vai ser um outro espaço tangente VQ, sei lá. Mas também eu vou conseguir induzir uma base lá, certo? Essa daqui é a nossa notação antiga, né, para vetores, certo? Então, na notação moderna, ou na notação que a gente introduziu no último vídeo, que a gente vê vetores como sendo operadores diferenciais, né, operadores derivada, atuando no espaço de funções suaves. Então, não é assim que a gente vai representar um vetor, mas é assim, tá certo? Na notação atual, lembra que um vetor ele tem que atuar numa função suave, certo? Então, e qual a interpretação? A gente já deu essa interpretação. A interpretação é que um vetor, no fundo, ele dá, atuando numa função, dá a derivada direcional daquela função na direção que define aquele vetor, certo? Então, aqui, ó, qual a definição do meu vetor da base? Então, aqui faltou um azinho, tá? Porque, na verdade, esse aqui acho que é o único lugar onde a notação de índices abstratos ela é meio assim, confusa, porque aqui eu vou evitar, quando eu estou pegando vetores e atuando nas funções, o resultado é o quê? O resultado é um número real, certo? Um vetor aplicado numa função me dá um número real, ou seja, ele deixa de ser vetor, o resultado final não é mais um vetor, certo? Mas se eu mantiver o azinho aqui, vai dar a impressão que o resultado ainda é um vetor, né? Porque essa notação de índices abstratos, né? Aqui não tem índice nenhum, porque é meramente uma função escalar, e aqui eu teria um índice A que daria a impressão pela notação de que isso aqui é um vetor. Então, infelizmente, aqui nessa apresentação eu não estou sendo autoconsistente, tá? Mas então fica subentendido pelo contexto, quando eu tiver um objeto desses atuando em função, é porque ele é um vetor, certo? Então isso daqui é um vetor atuando numa função, mesmo que eu não tenha colocado o azinho aqui. Tá? E qual é a definição? Bom, eu tenho que tomar a derivada direcional, né, da função f. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, eu componho a minha função f com esse φ menos 1, e aí o que acontece? Isso aqui agora vira uma função, antes eu tinha uma função f que era uma função do espaço-tempo nos reais, certo? O que eu faço? Ao invés de eu usar o psi menos 1, né, que eu usei na aula anterior, agora eu vou obter isso daqui não como uma função, eu vou obter essa função aqui, não agora
compondo com psi-p a menos 1, que me geraria uma função de vetores nos reais, mas já que eu estou usando o sistema de coordenadas, agora eu já vou usar direto esse mapeamento φ aqui. Então, o que eu vou fazer, né? Ao invés de pegar elementos do espaço-tempo, eu componho essa função f com a função φ a menos 1. Então, isso daqui, ó, o que passa a ser isso daqui? Isso aqui passa a ser uma função que pega ênuplas reais, certo? Um conjunto de n números reais, no nosso caso 4, e leva no número real. Então, isso daqui é uma função dos reais no real. Então, eu consigo calcular a derivada, consigo determinar condições de continuidade, de suavidade, etc. Certo? E aí eu tomo a derivada dessa função, então, em relação àquele argumento lá, aquela variável, né, aquela coordenada ao longo da qual eu estou querendo calcular o meu vetor da base, tá? E aí eu tomo essa derivada e calculo no ponto x igual a zero, tá? Então essa é a ideia. Então isso daqui, né, eu peço para vocês mostrarem que de fato, querendo, né, a partir dessa definição aqui, eu consigo mostrar que na visão da nossa notação moderna, né, na nossa notação moderna, ou na notação que a gente introduziu no vídeo anterior, que esse mesmo vetor é representado como esse operador diferencial, esse operador derivado aqui, tá certo? Então é para mostrar isso. Qual é a conveniência? Eu já falei, né? A conveniência dessa daqui repara o seguinte, antes eu não tinha uma maneira de relacionar, eu dava um evento P, eu tinha um espaço tangente em P, e aí eu poderia, né, determinar minha base aqui. Só que se eu mudasse o evento P, eu ia para um evento Q, por exemplo, poderia até ser vizinho, e aí eu tinha um espaço tangente a ele que poderia escolher uma base de maneira totalmente independente a que eu escolhi em VP. Certo? E isso traz uma coisa ruim, que se a base em pontos vizinhos variar de uma maneira muito abrupta, muito esdrúxula, né, na hora que eu for representar campos vetoriais ou campos tensoriais, que portanto estão definidos em mais de um ponto, eu teria uma mudança abrupta na componente, certo? E isso não estaria representando nada patológico com o objeto tensorial em si, com a grandeza em si, mas seria simplesmente uma má escolha de distribuição de base ao longo do meu espaço. Tá? Então, uma maneira mais conveniente de escolher a base, e é isso que a gente vai fazer agora, é justamente agora usar esse sistema de coordenadas, né, que abarca aqui um monte de pontos, e usar essas curvas, ó, usar essas curvas aqui, não só para induzir uma base em P apenas, mas para induzir uma base em todos os pontos, né, no espaço tangente a todos os pontos que pertencem aqui ao mesmo domínio do sistema de coordenadas. Tá? E essa, então, vai ser a ideia de base coordenada. Tá? E, na verdade, então, isso já tá? Essa definição aqui já sai suave, né? Por quê? Porque como essa função, ó, repara que essa função aqui, eu estou impondo que é uma função suave, tá certo? Se vocês lembrarem da definição que eu dei para o φ também é uma função suave, né? Porque a composta dela com o psi é suave. Então, aqui eu poderia, por exemplo, abrir aqui num psi-p a menos 1, psi-p, né? Ou seja, eu não estou fazendo nada porque psi-p a menos 1, psi-p é a identidade. Só que f psi-p a menos 1 é suave. E psi-p φ a menos 1 também é suave. Composição de funções suaves são suaves. Portanto, o resultado desse vetor, desse campo de vetores, que eu estou definindo um para cada ponto do espaço, tem. O resultado desse campo de vetores aqui sobre, né, acaba me dando o quê? Acaba me dando uma função suave. E por definição, então, eu tenho que esse campo vetorial aqui que eu estou definindo, né, que é o miésimo elemento da base, é um campo vetorial suave em toda essa região onde eu posso defini-lo. Tá? Isso vale para todo o valor de μ. Então, todos eles são suaves. Tá? Então, eu tenho uma base, um campo de base, né, que é suave. Tá? Vamos fazer um exercício aqui, eu vou deixar para vocês, está resolvido, mas eu deixo para vocês fazerem também. Suponha que eu tenho um sistema de coordenadas, tá? E eu tenho aqui a base
coordenada, né, a gente chama de base coordenada, essa base associada ao sistema de coordenadas, considera aqui uma base coordenada associada a esse sistema de coordenadas. E o que eu quero que vocês provem para mim é que essa igualdade aqui vale. O que significa essa igualdade? É o seguinte, de novo, tá, eu estou suprimindo os índices aqui, porque eu já estou atuando em funções, tá? Então o resultado disso é o quê? Num ponto é um número real, mas como agora esse meu psi, ele é um campo que vale em toda a região onde o sistema de coordenadas está definido, então em cada ponto eu tenho um φA. Aqui eu tenho um φA, aqui eu tenho outro φA e assim por diante. E eu tenho um outro φA, φA e assim por diante. Então eu tenho aqui, em cada ponto tem um campo de bases. Desculpa. Em cada ponto, cada evento eu tenho uma base e, portanto, eu tenho um campo de vetores da base nessa região, certo? Quando eu pego um vetor num ponto e atuo numa função, isso me dá um número. Se eu pego um outro ponto, lá eu vou ter um outro vetor que vive naquele ponto, que atuando na mesma função, me dá um número, possivelmente diferente. Então, o que acontece é o seguinte, se eu pegar um campo, né, de vetores, um campo de vetores numa dada região, o que ele vai me fazer? Um campo de vetores, se eu pego um campo de vetores e atuo numa função, o resultado é um número real para cada evento do espaço-tempo. Bom, mas isso é uma função real, certo? Então, se eu pego um campo de vetores e atuo numa função, o resultado é também uma função. Se o resultado for uma função contínua, significa que aquele meu campo de vetores ele é contínuo, porque eu estou aplicando em funções suaves. A culpa, né, de diminuir as boas propriedades não é da função f, porque ela é suave. Então, se eu tenho uma função que é suave, eu atuo nela com um campo de vetores e o resultado é uma função meramente contínua, significa que é porque o meu campo vetorial não é suave, ele é apenas contínuo. Tá? Mas a gente acabou de argumentar aqui em cima que não, esse campo aqui, na verdade, ele é, quando eu estou usando bases coordenadas, né, o campo de bases induzido por um sistema de coordenadas, ele já é automaticamente já é automaticamente suave. Já. Então, isso aqui me dá o quê? Isso aqui vai me dar uma função suave. Se me dá uma função suave, eu posso de novo aplicar um vetor nela. Tá certo? Porque o que o vetor faz? O que um campo vetorial faz? Ou um vetor atua em funções. Se for um vetor, me devolve um número real. Se for um campo vetorial, me devolve uma outra função, certo? Um número real para cada ponto. Tá? Então, reparo aqui, uma vez que eu pego uma função e atuo um campo vetorial nele, eu tenho uma outra função. E essa função aqui ela é suave. Então, ela continua fazendo parte do domínio onde eu posso continuar aplicando funções. Desculpa, onde eu posso continuar fazendo a atuação de campos vetoriais. Então, isso daqui, né, no final, acaba me dando uma função, porque eu tenho um campo vetorial aplicado numa função, é uma função suave. Desculpa, um campo vetorial aplicado numa função. Um campo, né, suave aplicado numa função suave me dá uma função suave, um número para cada evento do espaço-tempo. E, então, se é uma função suave, eu posso aplicar agora outro elemento vetorial. Isso aqui também é um outro campo suave, um campo vetorial suave, né, que também faz parte do... É só possivelmente outro elemento da base de vetores, né? Então, isso aqui tudo também vai me dar uma função suave. E a única coisa que eu estou fazendo aqui é trocando a ordem, né? Primeiro eu estou aplicando esse que eu apliquei por último, nesse termo aqui eu estou aplicando primeiro na função, e o termo que aquele elemento da base que eu apliquei primeiro na função, aqui eu estou deixando para aplicar por último, tá certo? E no caso de vetores da base, de campos vetoriais definidos, né, por um sistema de coordenadas, ou seja, para bases coordenadas, vale essa propriedade, que a ordem na qual eu atuo aqui na função não depende, desculpa, de que a ordem, né, com que eu atuo esses campos vetoriais numa função suave é independente, não afeta o resultado final, e, portanto, quando eu troco a ordem e subtraio, dá zero. Certo? Isso aqui a gente vai definir mais adiante, logo em seguida, como sendo a definição de um comutador de dois campos vetoriais. Então, o comutador de dois campos vetoriais, por definição, o que é? Eu pego um dos campos, atuo numa função suave, isso me dá uma função suave, e aí eu pego um outro campo e atuo no resultado, certo? E aí depois eu subtraio com a ordem dos campos aplicados de maneira trocada. Isso não necessariamente dá zero em geral, mas o que eu estou mostrando aqui, na verdade vocês vão mostrar, né? Tá feito, mas vocês vão mostrar, aqui está a manipulação, tá? Mas vocês vão mostrar isso. No caso geral isso não dá zero, mas para bases coordenadas dá zero, tá?
Bom, eu vou definir agora, então, o comutador, né, que é justamente isso. Então, dados dois campos vetoriais quaisquer, né, então a gente vai supor que eles são pelo menos diferenciáveis, né, para que eu possa aplicar duas vezes aqui a minha uma função, um vetor sobre o resultado da aplicação do outro, né. Então, dados dois campos vetoriais qualquer, a gente define o comutador dos campos, que é um vetor também. Tá, o comutador de dois campos vetoriais é um campo vetorial, e a definição é a seguinte, ó, então eu vou representar desse jeito, comutador de U com V, e o resultado é um vetor, por isso que eu não estou colocando vetores azinhos aqui dentro, estou só colocando aqui fora, porque o resultado disso é um vetor. Se é um vetor, é um operador diferencial, se é um campo vetorial, é um operador diferencial sobre funções que me retorna a função, certo? Qual a definição? Então, quando eu aplicar isso aqui numa função f, que é como se fosse uma função teste, né, é o argumento aí do meu vetor, que eu vou acontecer? É só aplicar nessa ordem, então aplica U em V em F, então primeiro eu aplico o V, o campo vetorial V sobre a função F, isso vai me dar um campo, isso vai me dar uma função, né, supostamente diferenciável pelo menos, e aí eu aplico o meu outro campo vetorial sobre o resultado, vai me dar uma outra função. E aí eu troco a ordem e subtraio, tá? Então essa é a definição de de um comutador de dois campos vetoriais, certo? Essa é a definição. Vamos ver qual é a cara específica que ela tem se eu fizer a conta assumindo um sistema de coordenadas. Porque isso aqui, assim, o vetor, o objeto vetorial, o objeto campo vetorial, ele é um operador diferencial. Então, tudo que eu sei o que eu tenho, o que determina cada um desses campos é como que eles atuam em funções, certo? Beleza. Só que se eu der uma base, se eu tenho um sistema de coordenadas, né? Aqui eu não estou dando ainda o sistema de coordenadas, mas se eu dou um sistema de coordenadas, isso naturalmente me induz uma base de vetores em cada ponto. E aí, então, se eu tenho uma base de vetores em cada ponto, é muito mais conveniente, ao invés de trabalhar com um objeto tensorial, eu expresso aquele objeto vetorial, no caso, em termos dos elementos da base, certo? E é isso, então, que a gente vai fazer aqui, ó. Expandindo os campos em termos de uma base coordenada qualquer, tá? Eu quero que vocês mostrem, né? Eu tô fazendo aqui, mas vocês mostram esse resultado bem simples no final, ó. Que o vetor comutador, o que ele é? Que ele é um vetor, né? Tá claro porque tá dando uma combinação linear, ó, a convenção de Einstein aqui, né? Os índices μ somados aqui com um elemento da base aqui, isso aqui são elementos da base, então é uma combinação linear de elementos da base, certo? Do que? O que eu faço? Olha, basta fazer o seguinte, eu pego a derivada de cada uma das componentes do segundo vetor, derivadas direcionalmente em relação ao primeiro, e subtraio o contrário, a derivada das componentes do primeiro vetor na direção do segundo, tá certo? Então vocês veem que, em geral, não há por que isso aqui ser zero, tá certo? Para o caso de campos vetoriais, que são campos vetoriais né, que são da base coordenada, ou seja, eles são elementos da base induzido por um sistema de coordenadas, então dá zero. Tá? Então dá zero. E uma coisa curiosa, na verdade, é que é C e somente C. Tá? Vamos supor que eu dê dois campos vetoriais arbitrários e eu me pergunto o seguinte, será que existe um sistema de coordenadas para o qual esses dois campos vetoriais, eles fazem o papel de ser elementos da base coordenada? Como o resultado anterior que mostrou que o comutador de dois elementos da base coordenada é zero, o resultado independe de sistema de coordenadas, embora eu tenha usado um sistema de coordenadas para definir aqueles vetores, mas que o comutador deles dá zero, isso é uma afirmação independente do sistema de coordenadas, porque o resultado do comutador é um vetor legítimo, e o vetor legítimo que deu é o vetor nulo, e se é o vetor nulo, ele é zero em qualquer sistema de coordenadas. Tá? Então, essa é uma condição necessária para que dois campos vetoriais possam ser elementos da base coordenada de algum sistema de coordenadas, é necessário que o comutador deles dê zero e também é suficiente, tá? Pode-se mostrar que também é suficiente. Então, se eu tenho dois campos vetoriais cujo comutador dá zero, eu posso definir um sistema de coordenadas no qual aqueles dois campos vetoriais fazem parte, né, são dois elementos do campo de bases coordenadas, tá certo? Muito bem.
E aí, ó, aqui a gente vai introduzir uma notação nova que é muito comum, tá, em relatividade, em geometria diferencial. Como, né, na hora de demonstrar essa igualdade, tá, esse resultado, em algum momento faz-se uso do seguinte: a gente tem que calcular quantidades como essas aqui, ó. O vetor φ, vetor mesmo, o elemento da base, né, coordenada φ, ni, atuando em uma função. Que função é essa? As componentes do meu outro campo vetorial, tá? Então eu tenho que saber como que o elemento da base coordenada atua em vetores. Quando a gente abre, se você usar a definição lá, você vai ver que isso daqui, né, atua simplesmente como sendo uma derivada parcial, tá? Então, por conta disso, é muito comum a gente usar a seguinte notação para elementos de base coordenada. Ao invés de usar aqui o φ, né, que era a letra que eu estava usando para o sistema de coordenadas, eu represento com esse símbolo parcial aqui, né, de del ou parcial, que é o símbolo de derivada parcial, tá certo? Mas tomar cuidado, como eu estou colocando esse índicezinho sobrescrito Azinho aqui, isso aqui está dizendo que é só uma notação para um vetor. Então, é o miésimo vetor de uma base coordenada, tá certo? Então, esse símbolo aqui de derivada parcial tá lá só para lembrar de que ele é definido a partir de um sistema de coordenadas, porque a maneira como ele atua em funções, ó, tá aqui, ó. Como que esse φ atua numa função calculada num dado ponto P, se vocês usarem a definição, vocês vão ver que é a seguinte: basta pegar essa função, que é uma função dos eventos, fazer a composição dela com φ-1, a partir daí ela vira uma função do quê? A partir daí ela vira uma função das ênuplas, né, dos números reais, e tomar a derivada em relação àquelas coordenadas, tá? É isso que é a atuação do... Aqui faltou só eu calcular, né, essa derivada. Se eu estou calculando isso aqui em P, aqui faltou calcular em xmi igual a φ em x-alfa igual a φ de P, tá certo? Mas para um P genérico, né, se eu deixar o P livre, então basta tomar essa derivada aqui e calcular numa ênupla genérica, tá? Então, como a atuação desse vetor em funções sobre o espaço-tempo nada mais é do que a derivada parcial em relação às coordenadas, atuando na função composta daquela função com o φ-1, porque é esse φ-1 que está dando P de x, tá certo? Então, é comum se representar esse elemento da base não como sendo um φ-A, mas como sendo um parcial μA. É uma notação, certo? Meramente uma notação. E isso daqui é só uma ilustraçãozinha pictórica, porque a partir de agora, a gente não vai mais ficar fazendo aquele desenho, né, conturbado de que o vetor não vive no espaço-tempo, o vetor ele vive num espaço vetorial que é tangente ao espaço-tempo, né? Não, agora sim, a partir do momento que eu tenho aqui eu tenho meu espaço-tempo, né? Meu espaço-tempo aqui que não tem uma estrutura de espaço plano necessariamente. Eu tenho meu sistema de coordenadas, está aqui meu sistema de coordenadas, onde cada ponto daqui é levado em alguma ênupla daqui. E usando φ-1 eu posso fazer o contrário, eu posso ver onde que essa ênupla está aqui, ponto do espaço-tempo que ele se refere, tá certo? Então, eu posso induzir nessas curvas de coordenadas constantes, eu posso induzir aqui quais são os eventos do espaço-tempo que caem, né, quando eu uso a função φ, caem sobre essas curvas de coordenadas constantes aqui. E uma vez tendo essas curvas, eu já vou visualizar, tá, meus vetores da base como sendo os vetores tangentes a essas curvas. Lembrando, eles não vivem no espaço-tempo, eles vivem no espaço tangente. Então, essa base aqui vive em VP. Essa base aqui vive em VQ, essa base vive em VS e assim por diante. Só que o bom é, como todos eles estão relacionados por essas curvas coordenadas aqui, é garantido que esse campo de bases aqui é um campo que varia suavemente de um ponto para outro. E essa é a grande utilidade de a gente adotar sistemas de coordenadas e o trabalhar com a base induzida, o campo de base induzido por aquele sistema de coordenadas, tá certo? Então, aqui, o que eu estou representando em vermelho? Né? É o conjunto dos elementos da base, tá? O que eles são? Em cada ponto, eles são elementos de VP, do espaço tangente num dado evento, elementos de VP, elementos de VQ, elementos de VS e assim por diante. Então, se eu pegar o campo vetorial, né, se eu não estiver especificando um ponto específico, mas estiver pegando a coleção de todos
esses vetores em todos os pontos onde o sistema está definido. Então, na verdade, eu tenho um subconjunto do quê? Daquele meu espaço que eu chamei de fibrado tangente, que nada mais é do que a união de todos os espaços tangentes, certo? Então, muito bem, pessoal, isso aí a gente vai manipular bastante essas coisas, tá? Mas eu queria, então, o mais importante aqui, tá? Não é, repara que eu não estou dando muitos exercícios para vocês treinarem a manipulação, porque nesse ponto o mais importante mesmo são os conceitos. As contas que a gente vai ter que fazer, então, em que nível a gente vai ter que se familiarizar com essas coisas para conseguir fazer conta, isso vai ficar claro à medida que a gente for fazendo contas de fato, quando chegar na parte que mais interessa para a gente, que é a parte onde a gente começa a definir os tensores geométricos, né? Tensor de curvatura, para isso tem que definir derivada covariante e assim por diante. Mas por enquanto, tá? O que eu queria que ficasse mais claro para vocês é como que essas coisas estão definidas, né? Uma dependendo da outra, de maneira que no final tá tudo bem assentado, tá? Uma depende da outra de maneira, né, bem concatenada, de que no final tá tudo bem definido, tá certo? Então, para quem, né, não gosta, para quem não tem muito interesse nessas partes mais assim de conceitos, tá? Assim, não e tiver um pouco inseguro, puxa vida, mas eu acho que eu estou entendendo, mas eu não sei, que eu não estou sabendo, não sei se eu saberia fazer a conta. Por enquanto, não se preocupem com isso, tá certo? Quando chegar na hora das contas, a gente vai ver quais são as contas que vocês têm que estar familiarizados, que são contas muito mais simples do que essas. São muito mais concretas, né, mais claras, mais assim, automáticas do que essas que a gente está aqui. Aqui realmente eu queria mostrar para vocês são os conceitos envolvidos para mostrar que tudo isso está muito bem definido. Tá certo? Então tá, pessoal. Então, um abraço. E agora vamos ver se finalmente a gente consegue voltar para a parte de derivadas covariantes e de derivada e de curvatura e por fim então ir para voltar para física de fato, né, que faz tempo que a gente não vê nada realmente de física, certo? Um abraço, pessoal.